Meus irmãos, a paz do Senhor. Abre a sua Bíblia, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 4 e 5. Que diz assim: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: Quem é, Senhor? E diz o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela sua fidelidade em nossa vida, em sua igreja. Obrigado pela sua justiça sobre a nossa vida e sobre a sua igreja. Que esta noite o Senhor venha falar comigo em especial. Fale, Senhor, com a tua igreja, porque tu és bem-vindo entre nós, em nome de Jesus. Meus irmãos, poder se assentar. Esta noite eu quero compartilhar com vocês aqui uma porção da palavra de Deus. Nós continuamos na temática, pastor Gilson pediu para dar continuidade nessa temática que nós temos aqui, o chamado para uma vida missional. E eu separei aqui dois personagens para poder nos dar exemplo de uma vida missional. Podemos aprender em entender que todos nós, diretamente ou indiretamente, estamos envolvidos com a obra de Deus. Então, é importante, é indispensável que cada irmã, que cada irmão venha compreender o seu espaço no reino de Deus, para o bom desenvolvimento da obra de Deus. Quando isto acontece, o nome de Deus, ele é exaltado e almas vão render-se aos pés de Cristo. Isso é uma matemática exata. Porém, que há um equívoco na mente de muitas pessoas que achando que quem faz missão é aquele que está lá no campo missionário. Eu poderia falar para vocês aqui de algumas bases que nós temos. A missão internacional. Falamos, missão internacional, fala-se do missionário que está no campo de missão. Nós temos a missão nacional, fala de um trabalho de missão que é desenvolvido em uma nação. Nós temos também a missão regional, que é desenvolvida em uma região, e temos a missão local, que é desenvolvida em uma cidade. Você pode perceber que partindo da cidade, da região aonde você mora, da nação aonde você mora e os demais países, todas as pessoas têm oportunidade de ter o seu chamado missional em atividade. Também, quando isto acontece, preste bem atenção, porque quando isso acontece, é automático. As almas vão se convertendo, a igreja vai enchendo, o Senhor vai resgatando pessoas, vai transformando, quando cada um assume a sua responsabilidade dentro do reino de Deus, ao qual que todos vocês foram chamados. O equívoco é que acha que quem faz missão é só quem está fora do país. Não. O outro erro também é aquele que acha que só faz a obra de Deus aqui, quem sobe aqui neste púlpito para poder pregar, ensinar, tocar ou cantar. Há um equívoco também nisso aí. Incrível que pareça, em pleno século XXI, em pleno momento que nós estamos vivendo,
há uma aplicação desse erro, porque as pessoas não conseguem compreender quão importante e indispensável cada um dos membros são para o reino de Deus e para a igreja local. É isso que eu quero te mostrar. Eu não quero te mostrar um grande personagem. A vida do apóstolo Paulo, ela não preciso mostrar para você que o apóstolo Paulo, a passo de Jesus, ele foi um dos maiores missionários. Não preciso mostrar para você os pontos missionários, a grandeza que Paulo fez. Está aí, é nítido, é indiscutível, é inquestionável o sucesso que Paulo teve. Até hoje, os grandes autores, eles preferem sempre escrever algo que fala a respeito da vida de Paulo. Se você fazer uma viagem a Roma e visitar ali o centro antigo, o fórum antigo ali, você vai encontrar um dos pontos turísticos, além do Coliseu, o mais visitado é a prisão onde o apóstolo Paulo ficou. Ou seja, o seu papel, o seu desenvolvimento foi além das fronteiras. E até hoje ainda nós vivemos muitas coisas sendo exploradas. Então eu fiz a questão de separar alguns personagens que às vezes passa despercebido. Alguns personagens que às vezes nós não estamos acostumados a ouvir, como eu fiz da outra oportunidade que tive aqui ministrando, falando um pouco a respeito de Apolo. Hoje eu quero falar para você de alguns discípulos e de Barnabé. Eu serei breve em minhas palavras, porque falar de Barnabé é muito extenso. Incrível que pareça, falar de Barnabé toma muito tempo, é muito extenso para poder mostrar a grandeza do papel dele. Mas eu quero fazer um pequeno resumo com vocês. Atos capítulo 9, eu vou tentar ser um pouco mais lento para que você possa me acompanhar. Abre a sua Bíblia, deixa ela aberta. Nós vamos usar aqui Atos capítulo 9 e capítulo 11 também, tá bom? Ele vai ser a base de tudo que nós vamos estar compartilhando com vocês aqui. Esse texto que eu acabei de ler, ele é o divisor de águas da vida de Saulo, né? Existe um homem antes e um homem depois desse encontro com Jesus. Você sabe que ele pegou carta das autoridades para poder prender, torturar e matar também aqueles que resistissem. Todo aquele que falasse o nome de Cristo, ele deveria ser preso. E se resistisse, deveria ser morto também, né? Então, agora ele sai de Jerusalém, vai até outras cidades, vai para o caminho de Damasco. Nesse caminho, ele encontra com Jesus. Jesus tem um encontro pessoal com ele ali, a qual vocês conhecem toda a história ali, aonde ele cai do cavalo, literalmente ali. Agora, amparado pelos dois soldados que acompanhavam ele ali, né? Vai conduzir ele até a cidade de Damasco, até a casa de Judas. A casa de Judas é localizada na rua chamada Direita, aonde que Deus, em revelação, ele aparece em sonho, ele aparece para Ananias. E dá uma ordem para Ananias, né, a partir do versículo 10 do capítulo 9. Deus manda que Ananias vai até a casa de Judas, que ele iria encontrar um homem, Saulo de Tarso. Este estaria orando. Então o Senhor manda ele ir até a casa de Judas, assim ele faz. Ele chega na casa de Judas, estende a mão sobre Saulo, ora, fala assim: olha, o Senhor Jesus, aquele que te encontrou no caminho, ele está restaurando a sua visão e que você venha ser cheio do Espírito Santo. Não foi só a cura, mas também ser cheio do Espírito Santo. Pois bem, isso aconteceu, ele foi curado, foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia, em Atos, vai dizer que a partir do versículo 10 até o 22, ele tem essa transformação. Ele agora começa a evangelizar, a pregar a palavra de Deus mesmo ali em Damasco. O versículo 22
para ser mais preciso com vocês, a Bíblia diz que ele convencia os judeus dentro da sinagoga que Jesus era o Cristo. De que maneira? Ele pegava a história que estava circulando, que Jesus, o Cristo, ele foi morto, ele foi crucificado, ele ressuscitou, que este Cristo é o Cristo revelado no Antigo Testamento. Então o apóstolo Paulo está usando o Antigo Testamento, que os judeus conheciam na sinagoga, para poder apontar e mostrar para eles que este Cristo era o Cristo prometido. E a Bíblia diz que muitos não estavam resistindo o seu argumento. Como argumentar com um homem tão letrado como ele, conhecedor como ele? Ele simplesmente abria e mostrava, olha, está aqui. E ele convencia. A Bíblia diz que houve uma rejeição. Rejeição. Os irmãos não aceitaram. Então nós estamos no versículo 22. Entre o versículo 22 e 23, há um espaço de tempo de 3 anos. Preste bem atenção. Se você fazer a leitura, sucinta aqui, parece que foi logo em seguida. Não, apóstolo Paulo ainda é Saulo, né? Mas ele está pregando, ele foi rejeitado pelos judeus. Agora ele sai, ele vai para a região da Arábia, desértica. Ali ele fica aproximadamente 3 anos, contando também o tempo que ele ficou em Damasco, tá bom? Então, entre o versículo 22 e 23, que fala assim, o 23, e tendo passado muitos dias, há um espaço de tempo. Há um espaço de tempo de 3 anos, ok? É importante você perceber, você prestar bem atenção, porque isso aqui há um espaço de tempo de 3 anos de acontecimento. Pastor, como que o senhor sabe? Como que podemos ter a certeza? Se você for lá em Gálatas capítulo 1 e versículo 18, ele vai estar falando. Ele vai estar falando a respeito deste acontecimento aqui. Tá bom? A Bíblia continua nos dizendo o quê? Que agora ele chega. Com certeza o Senhor Jesus apareceu para ele ali naquele deserto, deu a ele uma instrução, né? Que até então ele não tinha recebido instrução nenhuma, de homem nenhum. Então ele chega em Damasco, começa a pregar ousadamente, a ensinar, não só em Damasco, mas também na região, em toda a sua região. Damasco fazia fronteira com uma outra região conhecida como Nabateia. Havia uma região de um outro governo, de um outro rei, chamado Nabateia. Este rei era conhecido como Aretas. Ele fazia divisa com Damasco. Diz a história, Flávio Joséfo, ele relatando na história dos hebreus, que fazia-se uma divisão. Fazia-se uma divisão. E com certeza, Saulo, ele passava dessa fronteira para poder anunciar o evangelho a essas pessoas. E isso trouxe uma perturbação na ordem social daquele outro rei. A ponto desse rei mandar soldados para cercar a cidade de Damasco, colocar soldados ali na porta, juntamente com alguns judeus que já estavam conspirando para poder matar a ele. Olha que interessante aqui. Dito isso, há um cerco. Há um cerco no muro, na cidade, em volta, por causa da perturbação, né, entre aspas, que Saulo de Tarso estava trazendo naquela região, né? Foi uma atitude muito hostil desse rei Aretas. Ele toma essa atitude, pega alguns judeus também que estavam revoltados contra Saulo, para poder prender e matar. Aí aqui, nós vamos ter um exemplo fantástico aqui, ó. Me permitam ler para vocês aqui. Versículo de número 23.
E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar a vida, tomando-lhe de noite os discípulos, está em plural, ou seja, são vários discípulos, né? Podemos colocar aqui tanto um homem como mulher também, né? Estava envolvida nisso aqui. E desceram dentro de um cesto pelo muro. Parece ser uma simples história, um simples relato, mas não. Olha o que aconteceu. Essas grandes muralhas, havia janelas para poder avistar os inimigos. Então, em algumas casas que existia casas que era colada nessas muralhas. Com certeza, uma dessas casas que ele escapou fazia parte dessa muralha e colocaram o apóstolo Paulo dentro de um cesto e com vários homens ou mulheres também. A Bíblia me permite fazer essa conjectura, pensando que havia homem e mulher, sim, porque o ministério dele era assim, não era só de homem, né? Então, colocaram ele dentro de um cesto grande, e seguraram ele para descer naquele muro, um muro grande. Em suas mãos estava ali um grande homem que ia trazer um impacto em toda a nação, em todo o mundo. Desceram ali, fugiram. Ok. Que exemplo nós podemos tirar desses discípulos? Ah, pastor, simplesmente deram fuga para ele, ajudou? Não, queridos. Preste bem atenção. A essa altura, Saulo, ele era considerado como foragido. Tanto pelo o rei Aretas, do governo dele ali, na Nabateia, como também dos principais dos sacerdotes, que há 3 anos atrás, deu a ele carta para poder prender os cristãos. Então, isso não aconteceu, ele agora é um desertor, ele é um traidor. Então, o apóstolo Paulo estava sendo procurado tanto por um como com o outro, e qualquer pessoa que se associasse a ele, tinha a sua vida em risco. Então, resumindo, essas pessoas não valorizaram a sua própria vida. Elas se entregaram àquilo que tem de mais precioso, que é a sua própria vida, em favor do reino de Deus. Ah, pastor, Deus poderia usar uma outra maneira? Sim. Para dar escape para eles? Sim. Mas Deus preferiu usar esses discípulos. O que seria do ministério de Paulo? O que seria da sua grandeza, do seu trabalho, se esses discípulos não tivessem a coragem de se doar, de se entregar a sua vida, fosse o caso, para poder salvar a vida de um homem de Deus? Isto aqui, irmãos, nós entendemos que é uma vida missional. O que é uma vida missional? É eu, mesmo que eu não estou na frente da obra, mas eu estou segurando a corda para quem está fazendo missão. Agora deixa eu te falar, por experiência própria. Todos vocês já me conhecem, sabem que pastorei no Brasil há quase 9 anos, e tomei conta do departamento de missão. Conheci o pastor Gilson lá na África, conheci o pastor Patrício também lá na África, pelo outro ministério que a gente estava frequentando, né? Que a gente estava auxiliando ali. Não existe sucesso nenhum de missionário, se não tiver uma igreja e pessoas que verdadeiramente segura a corda para esses homens. Não há sucesso. Não há sucesso. Por mais capacitado que seja, por mais recurso financeiro que tenha, um missionário lá no campo, se não tiver alguém que entenda o seu chamado missional para segurar a corda, deixa eu usar esse jargão aqui, né? Para poder segurar a corda para aqueles que estão lá sendo salvos, não haverá sucesso. Esse segurar a corda nós podemos transformar em uma ajuda financeira, em uma campanha de oração, porque existem certas situações que só pode ser quebrada através de oração e não de dinheiro.
Então isso aqui é viver uma vida missional. É eu entender que para os nossos missionários venha ter sucesso lá, eu aqui preciso me envolver. Eu preciso estar envolvido neste projeto. Pois bem, queridos, a Bíblia diz, eu poderia lhe falar muito mais aqui ainda, mas deixa eu continuar. Vamos continuar na história. A Bíblia diz que Saulo agora ele vai fugir para Jerusalém, cheio do Espírito Santo, cheio de vontade, transformado, né? Cheio de autoridade, pregando, chega em Jerusalém e começa a anunciar a Cristo para todos. Sabe o que acontece? O povo começa a correr dele, ficar com medo dele, porque não acreditaram em suas palavras. Havia 3 anos e pouco que ele tinha saído de Jerusalém para perseguir aqueles que falavam o nome de Cristo, e agora ele está falando o nome de Cristo. Isso confunde, irmãos. Isso confunde muito a mente das pessoas lá fora. E neste momento, isso confunde muito a mente das pessoas que estão sendo transformadas dentro de casa. Quantos conflitos não temos de casais, do homem que aceita Jesus, mas a esposa não acredita porque ele sempre foi uma pessoa ruim dentro de casa, ou ao contrário, a esposa aceita Jesus, mas ela era de péssimo testemunho e agora aceitou a Cristo e ele não acredita. E os filhos? E os vizinhos? E os amigos de escola, de universidade, de trabalho, não acredita. Então, por mais argumento que vocês tenham para poder convencer alguém que está em sua volta, haverá um momento que Deus vai levantar alguém, um homem ou uma mulher, para poder te amparar. Estamos falando de um grande homem que tinha bagagem, tanto espiritual, a essa altura sim, bagagem espiritual como intelectual, mas foi rejeitado. A Bíblia diz, no versículo de número 27, ainda no capítulo 9, tá bom? Agora Barnabé vai entrar em cena. Saulo fugiu de Damasco, chega em Jerusalém, é rejeitado por alguns, vai ficar apenas 15 dias. Apenas 15 dias. E nesse momento, Barnabé vê que ele está sendo rejeitado. Irmãos, olha como é que Deus trabalha. Ele está sendo rejeitado. Barnabé encontra ele e diz assim, ó, então, versículo 26, para você poder entender melhor. E quando Saulo chegava a Jerusalém, procurando ajuntar-se aos discípulos, mas todos os temia, não crendo que fosse discípulo. Então, Barnabé, tomando-lhe consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhe contou como no caminho ele virá ao Senhor, e este lhe fará, e como em Damasco falará ousadamente no nome de Jesus. Barnabé pega o apóstolo Paulo, pega ele, toma ele para si, e agora para poder cuidar como filho. Apresenta ele até os apóstolos, mostra para ele, testifica da transformação, olhe bem, Barnabé testifica da transformação que Saulo teve para os apóstolos. Isso é muito importante, irmãos. Olha aqui, a palavra dele não bastava. Alguém de fora precisou testificar que aquela pessoa verdadeiramente é transformada. Você conseguiu entender? Por mais que você se esforça, muitas vezes não vai ser o suficiente. Deus vai precisar de levantar alguém para testificar que você realmente é uma pessoa transformada, que realmente você é uma nova criatura. O Barnabé faz isto. Ele faz isto e agora começa a caminhar com ele. Vamos ver o que acontece? Mas deixa eu te falar para vocês aqui. A Bíblia vai dizer, ainda no versículo 28, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. O que aconteceu? Um grupo de judeus,
gregos, né, convertido, não aceitando a palavra do apóstolo Paulo, começa a persegui-lo. E agora os discípulos precisam pegar ele e levar ele embora de novo. Mas antes de ir embora, ele teve uma revelação. Ele orando no templo, ele teve uma revelação que o próprio Senhor Jesus fala com ele assim: olha, foge, saia daqui agora, porque eles vão rejeitar a minha palavra através de você. Irmão, você acha que o apóstolo Paulo queria sair? Lógico que não. Ele entendeu que o chamado dele era aquela hora. Ele entendeu que era aquele momento. Imagine você passando, olha o que se passa na mente de um novo convertido. Ele está capacitado, ele está preparado, ele está fazendo bem, ele está evangelizando, mas ele precisa fugir, porque ainda não é o momento dele. Muitas vezes, nós achamos que estamos preparados e prontos para poder fazer a vontade de Deus e o reino de Deus. Só que é muito difícil lidar com o não de Deus. É muito difícil lidar com a rejeição. Ele não estava compreendendo que não era o seu momento, mas humanamente ele achava que era. Humanamente ele achava que era. Quantos e quantos hoje acabam se frustrando porque não está conseguindo entender o seu chamado para Deus? Não é agora, minha oportunidade é agora. Eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero tocar, eu quero fazer isso. Eu me preparei, eu me capacitei. Não, não é o seu momento. Não é o seu momento. Quando for o seu momento, Ele vai abrir as portas para você de uma forma que você vai nem imaginar. Aqui as portas estavam sendo fechadas e ele não queria aceitar, a ponto do Senhor precisar fazer uma revelação para ele. Ok, isso acontece, vai para ele em revelação, ele também fala isso lá em Coríntios, né? Que ele teve essa revelação, ele foge, os discípulos pegam ele, vai até Cesareia no porto, pega ele, manda ele para a sua cidade natal, lá para Tarsus. Agora ele vai ficar ali 10 anos. 10 anos naquela região, ok? 10 anos naquela região, pregando a palavra de Deus. Por que sabemos disso? Já já a Bíblia vai nos falar. Ele poderia ter ficado frustrado? Sim. Ele poderia ter ficado, como que eu posso dizer, como que a gente podemos dizer nos dias de hoje, que quando você não tem uma oportunidade, quando você não está exercendo a sua chamada, entre aspas, né, que você acha que agora, eu não quero fazer mais nada, eu quero ficar quietinho, porque eu estou aqui preparado e o pastor não quer me usar para esse momento. Né? Desespero e tudo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que 10 anos ele não deixou de fazer a obra de Deus. 10 anos ele não deixou de anunciar a palavra dele. Fecharam as portas para ele em Jerusalém, na igreja mãe, mas a circunstância não impediu de ele falar para o reino de Deus. Então deixa eu abrir um parênteses aqui e te falar mais uma. Você lembra da menina na casa de Naamã? Escrava, a circunstância terrível que ela se encontrava como escrava, ela teve uma oportunidade de se vingar. Se é hoje. Ela teve uma oportunidade de se vingar, irmãos. Dentro da casa de Naamã, que não tem aliança nenhuma com Deus, cheio de lepra, e lá dentro da casa ele tirava a sua armadura, a sua vergonha ficava exposta, e nesse momento, sabe o que ela faz? Ela poderia muito bem fazer no século 21, né? Que nós, humanamente, faria isso, né? Fala, é Deus castigando, foi mexer com o ungido de Deus, né? Foi mexer comigo, porque eu tenho aliança com Deus, né? Foi mexer com o meu povo, agora Deus está castigando. Que Deus pesa a mão mesmo, né? Que Deus trata e leva, né? Não.
a circunstância que ela vivia, ela não usou para poder defamar ou então denegrir a sua imagem ou a imagem de Cristo, né? De Deus, melhor dizendo para você. O que ela diz? Ela fala, quem me dera se o meu Senhor estivesse na minha terra, porque lá há um profeta. Qual que foi o resultado? Um general, um dos homens mais vitoriosos daquela época, deu ouvido a uma voz de uma escrava. E ele foi restaurado. E ele foi curado. Poderia falar dos Daniel, seus amigos? Sim. Mas eu quero falar aqui para você, aqui, poder entender. Nós precisamos entender que fazer a obra de Deus não é só aqui no púlpito. Fazer a obra de Deus não é só aquele que segura o microfone, não. Não é só aquele que canta, não. Você tem a oportunidade todos os dias de fazer a obra de Deus na sua universidade, no seu trabalho, dentro da sua casa, com o seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com os seus filhos, né? Dando um bom testemunho, é o principal terreno, é o principal campo missionário e mais difícil de ser conquistado, é o terreno de casa, né? Porque ali é onde que a realidade está estampada. Então é isso que nós devemos entender. Quando isso acontece, olha aqui, deixa eu ler para vocês, escute bem. Apóstolo Paulo está na região de Tarsus, que também envolve um pedaço da Síria, que também envolve também um outro pedaço da Cilícia, ok? Ele está ali. Lembra que lá no comecinho de Atos, após a morte de Estevão, houve uma perseguição contra os cristãos, então aí muitos fugiram. E aonde eles fugiram, eles anunciavam a palavra de Deus. Sabe qual que foi o resultado? Enquanto a igreja mãe estava em Jerusalém, esses outros que fugiram e outros que foram menosprezados, vamos assim dizer, como Paulo, foi descartado, eles anunciavam o reino de Deus. Qual que é o resultado que eu falei com vocês no começo aqui? Quando cada um entende o seu chamado e começa a fazer a obra de Deus. Não é convenção? Então eu vou te mostrar aqui agora. Vamos para o capítulo 11. Só você virar uma página só da sua Bíblia, ou então duas, né? Vamos para o capítulo 11. Não estamos falando, irmãos, de missionário enviado, tá bom? Não estamos falando de apóstolos enviados. Não estamos falando de nenhum presbítero, de nenhum diácono de Jerusalém que foi enviado pela igreja mãe, não. Estamos falando daquelas pessoas que foram perseguidas por ser cristão, daquelas pessoas que foram descartadas, como o apóstolo Paulo. Versículo 19, capítulo 11. Já estou caminhando para poder finalizar, tá bom? Capítulo 11, o versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Finécia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre, de Cirene e outros de Antioquia. Falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Enquanto uns anunciavam para os judeus, outros anunciavam para os gregos. Então nós temos aqui agora o resultado. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu a quem? Ao Senhor. Você está vendo? Então, em vez de eu ficar me lamentando, achando que eu não estou sendo utilizado na obra, né? Achando que eu não estou sendo destaque no reino, na obra de Deus, porque fazer a obra de Deus lá em Jerusalém, na igreja mãe, daria mais status. Só que o que importa
é alma convertida, são vidas transformadas, e todos os dias você tem a oportunidade, e todos os dias você pode viver uma vida missional. Depende de você. Depende de você. Não depende do nosso pastor te escalar você. Depende de você. E entender que por onde você passar, você pode fazer a obra. Resultado disso tudo, a igreja mãe de Jerusalém manda Barnabé ir até Antioquia. Chega lá em Antioquia, ele fica maravilhado com aquilo, com o poder de Deus sendo derramado, com o povo sendo batizado com o Espírito Santo, sendo renovado, com gregos sendo transformado, judeu dentro da sinagoga sendo transformado. Aí, Barnabé mais uma vez vai entrar em cena, pastor Patrício. Barnabé lembra de que tem um homem ali que pode ser útil. 10 anos depois, ele vai lá em Tarsos e busca Saulo. Traz Saulo para Tarsos e fica ali 1 ano com ele, pregando, ensinando, anunciando o evangelho ali, né, fazendo a obra e o reino de Deus, irmãos. Aí a Bíblia vai nos dizer, aqui no finalzinho aqui do capítulo 11, houve ali alguns profetas, que levantou um profeta ali, que profetizou que haveria uma fome pelo mundo inteiro, né? Então ali, juntaram-se os irmãos, fizeram uma oferta, levantaram uma oferta, e agora deu na mão de quem? De Barnabé. Barnabé e Saulo, para poder ir para Jerusalém, levar aquela doação, aquela oferta, porque havia fome na Judeia, havia fome em Jerusalém. Então chega mais uma vez Barnabé e agora Saulo com uma grande oferta para poder saciar a fome dos irmãos. Então agora se percebe que realmente Saulo se transformou. A Bíblia diz que volta Barnabé e Saulo para Antioquia. E a partir desse momento, meus irmãos, aí a partir desse momento o Espírito Santo entra em cena de novo, né? Ele entra em cena e manda apartar quem? Saulo e Barnabé? Não. Barnabé e Saulo para a obra missionária. Aí sim, agora você conhece toda a história. Deixa eu fechar aqui. Prometo que você vou te gastar apenas mais 4 minutos. Barnabé. Quem é Barnabé, meus irmãos? O tempo é insuficiente para poder falar tantas qualidades deste homem. Eusébio de Cesareia, ele escreveu um livro chamado História Eclesiástica. E ele escrevendo, da editora Vida ou então da CPAD, hoje ele está sendo publicado pela CPAD. Ele diz que Barnabé se acredita fielmente, nem a Bíblia não diz, mas se acredita fielmente, de acordo com alguns historiadores, que Barnabé fazia parte dos 70. Lembra dos 70 discípulos, lá em Lucas capítulo 10, versículo 1, aonde são enviados? Dá-se a entender, entende que Barnabé fazia parte desses 70. E também, Eusébio de Cesareia também escrevendo, ele diz também que provavelmente ele estava envolvido também no dia de Pentecoste, onde havia ali aproximadamente 120 pessoas ali. Então Barnabé também estava ali, era um discípulo ativo, envolvido. A Bíblia vai qualificá-lo como apóstolo, profeta e mestre. Olha bem. Sabe o que eu acho interessante? Que se você contar o tempo que houve da transformação do apóstolo Paulo até a sua viagem, aproximadamente 15 anos, irmãos, muitas vezes nós precisamos ser um Barnabé na vida de algumas pessoas. Barnabé deu o nome dele que era precioso e zeloso, porque você vai entender também que Barnabé está lá naquela história de Ananias e Safira, lembra? Ele pega a sua fazenda, vende, doa para a obra do reino, Ananias e Safira, agora querendo também ter os méritos, vai lá, faz a mesma coisa, mas mente. Então ele tinha um nome a zelar,
Mas ele preferiu correr o risco, cuidar, pegou Paulo, irmãos, pegou Paulo, um homem doutor, um homem que foi ensinado. Os historiadores dão a ele o título de advogado, conhecedor das leis romanas e da lei judaica também. Dominava tudo, dominava também a Torá. Ele foi discipulado pelo próprio Jesus Cristo, olhe bem. E mesmo assim, um homem tão qualificado, Barnabé não tinha todas essas qualificações, mesmo aqui, comparado a Paulo, né? Mesmo assim, ele pega este homem, coloca embaixo do braço e cuida dele, irmãos. Cuida dele. É um companheiro, é um amigo, é um pai, para ser mais exato. Cuidou, tratou, a Bíblia não diz, mas humanamente, será que Paulo não tinha umas feridas, não? Uma mágoa, não? Eu estou aqui para poder fazer a obra de Deus, e esse povo quer me perseguir, humanamente dizendo, porque nós somos humanos, né? Somos sujeitos a todos os sentimentos e desejos humanos. O que eu quero que você entenda aqui com esses dois personagens, Barnabé e os discípulos. Estou finalizando. Eu paro aqui, finalizo aqui com vocês. A minha palavra essa noite para você é que todos nós temos condições de viver uma vida missional. Seja ela como discípulo, segurando uma corda, amparando aqueles que estão aqui fazendo missão, ou sendo um Barnabé na vida de alguém. Quem sabe Deus está te levantando você para te colocar do lado de um homem ou de uma mulher que precisa de um amparo, que precisa de um apoio, que precisa de uma palavra, que precisa de um cuidado espiritual, para que lá na frente Deus venha usar ele. Olhe bem, tão poderoso Paulo foi usado. O que seria? Tem alguns autores, pastor Ciro Borges acabou de lançar agora um livro de Paulo, o pregador do Novo Testamento, da CPAD bem, ele ousa em dizer o que seria do ministério de Paulo se não fosse um Barnabé na vida dele. Então vocês têm o privilégio, irmãos. Aí quando você vai analisar tudo que Barnabé fez para Paulo, pastor, houve um conflito lá. Nós não estamos chegando lá. Você vai entender. Precisamos ser Barnabé na vida de alguém. Ou então, que você venha ser um discípulo que venha segurar a corda para aqueles que estão fazendo a obra de Deus. Deus abençoe a todos vocês, que possamos meditar e viver uma vida prática. Eu mostrei para você que temos condições de viver uma vida missional envolvida na obra de Deus todos os dias. Deus abençoe a vocês e volta a palavra nosso evangelista Ronaldo. Igreja Assembleia de Deus Colheita de Framingham, um lugar onde você adora, louva e tem a oportunidade de aprender a palavra de Deus. Nosso departamento infantil está preparado para receber as famílias com faixa etárias de idade, tudo o que precisam para aprender com facilidade a palavra de Deus. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. As salinhas estão disponíveis nos dias de culto, aos domingos, pela manhã e domingo à noite, com professores bem treinados para ensinar seu filho. Traga sua família para louvar, adorar a Deus e aprender a palavra do Senhor. Esperamos você com muito carinho. Igreja Assembleia de Deus Colheita de Framingham.